gerações. E aquele papo que a gente estava aqui no começo sobre essa ideia de filosofar é a pessoa ficar parada pensando sobre a vida. É uma ofensa para um filósofo ou tem algum fundo de verdade? De onde vem isso? Na maior parte das vezes a pessoa está fantasiando e não filosofando. Qual a diferença entre pensar, deixar a cabeça livre para ficar pensando em conexões soltas ou filosofar de verdade? Filosofia tem um tema, ela é dirigida, né, direcionada. Você sabe onde você quer chegar, tem um objetivo. A filosofia, você está extremamente concentrado naquilo que você está buscando uma resposta. Enquanto que a fantasia é dispersão, a mente te leva para qualquer lugar. Na maioria das vezes a gente nem quer chegar em objetivo, é simplesmente deixa a cabeça vagando, vagueando. Não, e em geral as ideias que vêm não são boas, né? Em preocupações, ideias circulares, imagens ruins. Meu esposo sempre brinca que os homens têm, você vai confirmar comigo se isso é verdade, que os homens têm uma coisa que as mulheres não têm, que é uma caixinha chamada Nothing Box. Eu já ouvi falar nessa. É a gaveta do nada. É onde a gente vai de vez em quando e a gente tá pensando em nada. É incrível para uma mulher acreditar. Isso? Não tem. A gente nunca está pensando em nada. Como assim? Não existe. Pra gente é tão normal, né, Lene? Tá pensando em nada. Às vezes tem 3, 4 amigos numa mesa, e não tá todo pensando mundo em nada. viajando, ninguém falando com ninguém, e tá todo mundo, cada um na sua caixinha, né? Não, isso para uma mulher é absolutamente inexistente. Inclusive, quando vocês falam, a gente não acredita. Mas é verdade. E por quê? Homem e mulher é a construção do cérebro, de como são criados. De onde acha que vem essa diferença de pensamento ou desses momentos mesmo de ir pro nada? A mulher, não sei, teria uma variação disso? Algum momento que ela tá pensando... Não. Olha, eu não sou especialista na área, mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a mulher é mais multitarefas do que o homem. Ela pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. Então, nunca tem um momento onde a mente está vazia. E o homem consegue focar em uma coisa e ficar naquilo, né? Exato. Ele faz mais uma coisa de cada vez, né? Vou montar essa estante. Eu estou montando a estante, então... Mulher tá cozinhando ou tá no trânsito, retocando a maquiagem, falando com alguém no Viva Voz, né? E tá resolvendo as paradas. É verdade, faz sentido. Vendo pela minha mãe e as mulheres que eu conheço, tem isso daí mesmo. E esse livro aí, professora, o que é? Bom, eu trouxe de presente para você, é o meu último livro, meu e da minha filha. Aroma de Café. O que seria isso? Reflexões de mãe e filha. São crônicas feitas por mim e pela minha filha mais velha, Isabela Galvão, crônicas sobre o dia a dia. Em geral, o que a gente faz são comentários acerca de fatos simples da vida para mostrar exatamente como dá para filosofar sobre os fatos simples da vida. As observações do dia a dia, desde o passarinho da sua janela até a paisagem que você vê da janela do seu carro quando vai para o trabalho, as coisas simples do dia a dia, se você sabe se colocar observador, elas podem te ensinar muita coisa. Tem mensagens simbólicas intrincadas em tudo à nossa volta. Tá? E vocês pegaram por temas ou conversas que vocês tiveram, foram anotando? Como que sai um livro desse? São crônicas que eu fui armazenando ao longo do tempo e ela também. Ah, tá. Aí nós Mas fizemos... era para algum veículo, para alguma... Ou era pessoal ou era para publicar? Nós temos o hábito de escrever crônicas. Eu já tenho um outro livro de crônicas, né? Que é A Lógica e a Inteligência da Vida. E esse eram crônicas novas que eu tinha escrito e ela também tinha uma quantidade de crônicas. Resolvemos publicar juntas. Essas crônicas são uma boa demonstração de que a gente pode tirar sabedoria das pequenas coisas da vida. Concentrando-se, refletindo sobre aquilo que acontece à nossa volta. A vida é inteiramente pedagógica, ela sempre está querendo te dizer alguma coisa. Se você se coloca atento, pode tirar lições, pode tirar aprendizados daquilo que a gente considera como cotidiano. Essa diferença da gente do restante dos animais. Eles não têm essa capacidade de tirar um entendimento diferente do que o instinto dele provoca nele, né? A gente consegue passar por uma situação de acidente ou passar por uma situação de alegria e aprender com isso e levar para a vida. É essa a diferença? Sim, os animais têm uma tendência instintiva utilitária, né? Ou seja, o que atende às suas necessidades básicas isso, tem foco. Sobrevivência, fome, coisas básicas, né? Sobrevivência e perpetuação da espécie, basicamente os dois instintos. Agora, o ser humano ele é capaz, ele tem ânimo de aprendiz, ele é capaz de aprender de coisas que não tem nada a ver com nenhum instinto, não está ligado a nenhuma necessidade, e a partir dali ele entender um pouco da lógica da vida,
um pouco do sentido do funcionamento do universo à sua volta, a partir da observação de pequenos detalhes. Você falou eu fiquei curioso disso, de pequenos detalhes, né? O que, por exemplo, assim, você falou de passarinho, o que mais, assim, de pequeno detalhe que você para pensar e extrapola disso para tirar alguma lição? Dá um exemplo pra gente. Essa semana, por exemplo, eu estava lavando a minha área e o cimento da minha área, o pedreiro não soube fazer muito bem, ele ficou meio desnivelado. Não tem aquela caída pro ralo. Isso. Aí eu puxava a água com o rodo, né, para poder ir na direção do ralo. Se eu parava de puxar, a água fluía para um lugar mais baixo, onde se misturava com a terra e virava lama. Eu estava observando aquilo e eu pensei que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a minha consciência. Se eu não estiver puxando ela na direção certa constantemente, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Ou seja, se mistura com fatos banais, com fofocas, com informações sem sentido. Se eu não tiver um ato de vontade de estar puxando sempre ela na direção correta, ela tende a fluir para o mais baixo e para aquilo que é mais vulgar, mais impuro, mais banal. Para eu entender isso, professora, vamos do básico e talvez a pergunta mais difícil, né? O que é consciência, então? Vamos lá. Para eu entender como não deixar essa consciência ficar suja, assim, com muita coisa, né? A gente conseguir puxar com o ralo e tentar limpar. O que é consciência? A gente já chegou numa conclusão? Olha, hoje a ciência trabalha muito com isso, porque a tentativa de replicar o que é a consciência implicaria em saber o que é a consciência. Tá? Então, existem muitas teorias, mas não existe nada ainda de definitivo. O que eu posso te falar é um pouco do que sempre houve dentro da filosofia oriental. Eles têm um conceito, mas bem metafísico, de consciência. O que eles dizem? Eles dizem que dentro de cada um de nós existe uma essência imortal, uma essência divina. E que essa essência vem ao mundo material para viver uma experiência. E que a consciência é como se fosse o olho dessa nossa essência divina, que desce até os planos mais materiais para poder registrar experiências e mandar para esse plano divino. É como uma coisa superior que gruda em algo inferior para viver alguma experiência? Ou não tem essa ideia de superior ou inferior? É como se você imaginasse um barco que está em cima do oceano e ele está fazendo uma prospecção submarina. Ele está mandando um sonar lá e medindo o que tem lá embaixo. Ele manda uma câmera que vai lá embaixo e capta tudo o que está acontecendo lá embaixo e manda para o computador desse barco. E aí ele vai subindo um pouco mais, registrando tudo que está ali e mandando para esse barco. Dizem que a evolução nada mais é do que a evolução da consciência humana. Essa câmera seria a consciência? A câmera é o olho do ser, seria a consciência. Consciência é perceptividade, né? E ela vai percebendo tudo que está num certo grau de experiência. A gente usa os sentidos para isso também, né? Sim. Para auxiliar. E, sobretudo, a mente, né? E aí capta todas essas coisas, vai para um outro grau de experiência, capta todas as coisas ali. Ainda em vida, você está falando assim? Sim, isso é uma experiência de vida. Em vida. Vem para uma camada de análise... De conhecimento, de experiência, de saber como se lida com aquela dimensão. Quando você tem um razoável domínio daquela dimensão, passa para um plano um pouco mais sutil. E assim vai evoluindo o ser humano, elevando a consciência para planos cada vez mais sutis. Desde coisa básica, de aprender a andar... Domínio do corpo físico mais denso, até você entrar no domínio das energias do corpo. Propósito. Domínio das emoções. Depois o domínio da própria mente, dos pensamentos. Ou seja, você vai passando para as camadas mais sutis, até ter digamos assim, um conhecimento completo do que a condição humana pode te oferecer. E você atingiria para os orientais em algum ponto um nirvana? Uma sabedoria, né? Uma sabedoria... Seria a ideia da sabedoria plena, o máximo que o ser humano pode atingir. Dizem que consciência se dá por contraste. Se você tivesse, por exemplo, o universo inteiro azul, você não perceberia o azul. Se você tivesse o tempo todo tocando uma nota musical, você não a perceberia. Você percebe quando ela para e vem o silêncio ou quando vem outra. A consciência se dá por contraste. Então, luz e sombra, luz e escuridão. O mundo espiritual não teria como criar consciência, a não ser quando ele cria o mundo material, porque aí se produz o contraste. Isso é fantástico. Aí se produz o contraste e a consciência nasce. Você me deu uma explicação que eu nunca tinha pensado do porquê algo superior teria que ter uma experiência material ou carnal, que na teoria é menor do que aquilo, por causa do contraste, né? Como você vai entender essa coisa aqui se não passou pela experiência aqui na Terra, né? A manifestação, segundo essa tradição, funciona como um espelho. É um espelho onde o ser está vendo a si próprio.
Tá? Ou seja, a manifestação ocorreria, nossa, que palavra complicada. Ocorreria, para que a consciência evoluísse. Tá? Porque a unidade não tem contraste nenhum, não tem consciência. Então, gera-se a dualidade primordial, espírito e matéria. Certo. Nesse contraste, a consciência se produz. Então...